Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do professor Fábio Inácio. Muita gente pediu e eu vou fazer aqui comentar brevemente sobre o edital do concurso de Santos, mas também vou dar algumas dicas, né? Então, muita gente perguntando se eu faço curso e tal. Gente, assim, curso meu eu não faço, né? Eu participo de algumas empresas que fazem curso e são parceiras aqui do canal, mas particularmente eu não faço cursos meus, né? Então deixa eu só colocar aqui na tela para vocês, eu vou tentar falar um pouco do edital, que é do concurso de Santos, tem vários cargos, né? Quem vai fazer é o Instituto Mais. No meu canal tem vários exemplos aí de prova do Instituto Mais, então é muito importante você entender como que é a banca. Isso é essencial, já começa aqui a primeira dica. Eu preciso saber, preciso conhecer a banca. Então tem vídeo aí, né? Eu vou ver se eu coloco no link do Instituto Mais. Aqui a inscrição, né? Você tem que fazer lá no Instituto Mais. Esse concurso ele é válido por um ano, podendo ser prorrogado por mais um. Então a lista de aprovados vai poder, né, chamar aí em um ano ou em 2, né? Se a prefeitura prorrogar. E aqui os cargos que estão disponíveis: ensino fundamental, que é R$ 48,00, certo? Aí tem agente de portaria, inspetor de alunos, aqui ao lado os salários, né? Então tem um vale alimentação de 792, você tem que ter ensino fundamental para ser inspetor de alunos, oficial de administração, tratador de animais, salário aí de agente de portaria 1.780, né? E aqui as vagas, né? Então nós estamos vendo aqui, ó, 10 vagas, né? E tem com vaga para deficiência, vaga para pessoa negra, tá? Então aqui, né, negro ou pardo, né? Então reserva para pessoa negra. E aqui, ó, nós temos tratador de animais, tá? O salário de 1.700, mais o vale alimentação, todos 40 horas, bastante vagas, né? Ó, 50 vagas. Então é um concurso que vale a pena, porque tem muitas vagas. Professor, eu quero 20 de inspetor de alunos, 10 de agente de portaria. Então, quando coloca isso no edital, é que vai chamar mais do que isso. Então, é uma oportunidade de você estar no serviço público, né? Lá na cidade de Santos. Olha aqui, ó. Ensino médio completo, taxa 57, agente cultural. Inclusive, já passei nesse concurso aqui quando eu era mais novinho, né? Salário de 2.837, mais o vale alimentação. Então tem 5 vagas, aí tem desenhista, projetista, fiscal de postura, guia de turismo. Não, eu passei de operador social, 30 vagas, né? Demorou, é que eu estava começando a minha carreira de concurso, aí depois de muito tempo chamou, né? Mas aí eu já estava em outra área e tal, ó. Salário de 3.332,89, mais um vale de 792, um salário somando aí de 4.124, o que no mercado aí, né, não é um salário ruim, né? Vamos lá. Tem muita gente aí ganhando um mínimo, salário mínimo. Ó, guia de turismo, né, também legal. Aí você tem que ter proficiência em inglês, espanhol. E o curso de turismo e cadastro na Embratur. Secretário de unidade escolar, ó, 20 vagas, 3.332, mais o vale alimentação. Todos aí 40 horas, né? Então, uns cargos bastante interessantes aqui para vocês. Aí tem técnico de biblioteconomia, segurança do trabalho, né? Técnico de prótese dentária, também aí salário aí em torno de 3.332, mais os vale alimentação, dá uns 4.000. Tem ensino superior, né? Aí nós vamos ter administrador, ó, quase 10.000 de salário, né? Somar o vale aí. Analista de suporte, 9.787 com o vale, né, que é de 792. Arquiteto, assistente social, bibliotecário, bastante vagas de assistente social, né, que é 30 horas semanais. Bibliotecário, biólogo, biomédico, todos nessa faixa aí de 4.000, né? Biomédico 4.400 é menos, né? Biomédico aqui menos. E vale alimentação de 792. O biólogo 8.995, mais o vale, né? Bibliotecário aí no 4.482, assistente social também no 4.482. Então aí
os salários, né? Contador, que vai 9.787 com esse valor aí, né, do vale, tá? Enfermeiro, 10 vagas, ó, interessante, né? Salário de 6.738, mais auxílio alimentação, né? Engenheiro agrônomo também aqui, tem que ter aí o ensino superior em engenharia, engenharia civil, engenheiro eletricista, todos nessa casa de 8.000. Aí você tem aí o farmacêutico, que é 4.482, fiscal ambiental, interessante aqui, ó, bastante informações aí, engenharia florestal, ambiental, sanitária, urbana, enfim, salário aí de quase 9.000 reais, né? Fiscal de obras, fisioterapeuta, que fiscal de obras quase 9.000 também, mas o vale passa de 9.000. Fisioterapeuta 4.487, geógrafo, geólogo, médico veterinário 9.833, professor de educação física 4 vagas 4.482, nutricionista 4.482, psicólogo educacional 4.482, psicólogo organizacional 4.482, esses por 30 horas, né? Psicólogo 30 horas, professor de educação física 40, psicólogo, né? 4.432 e sociólogo também, ó, tem vaga aqui para mim, 5.274 com o vale, né? Então esse é o concurso que a Prefeitura de Santos está realizando aqui, os critérios que você tem que ter, né? Como eu falei, eu não vou fazer uma análise do edital como eu costumo fazer, né? As inscrições do dia 17 de maio até dia 15 de junho, né? Então sempre ali no site, do Instituto Mais, aqui os cargos, as provas previstas aí para o dia 23/7, né? Prova tá já em cima aí, né? Para os cargos de agente cultural, né? Faltando pouco tempo para a prova. E tem prova também no dia 30/7 para oficial e para agente de portaria, inspetor de alunos, aí no dia 30/7. Então dá para fazer até 2 cargos. Quero fazer agente cultural, inspetor de alunos ou oficial administrativo, né? Dá para fazer 2 concursos no dia, dá para fazer 4. 2 no dia 23, né? 23 você pode fazer agente cultural, secretário de unidade escolar. No dia 30 você pode fazer oficial de administração, inspetor de alunos. Enfim, são 4 oportunidades. E dia 20/8 a gente tem os concursos aqui dos cursos superiores. Aí com um pouco mais de tempo, né? Esses aqui tem muita gente que vai prestar, obviamente. Então você tem isso. O que eu quero te falar é que é sempre uma oportunidade. Tem muita gente aí que fala assim, professor, eu não sei como eu consigo estudar. Então vamos lá, você já tem um edital na praça, né? Estamos aqui com o edital, aí tem aqui as coisas. A primeira dica que você tem que ter, leia o edital, né? Então eu estou fazendo aqui uma análise rápida, só mostrando as oportunidades para vocês, mas é importante você ler o edital. E eu vou para uma parte do edital bastante importante e sensível para nós começarmos aqui a falar de dicas para estudar. Professor, eu não sei nem por onde começar, né? Aqui tem solicitação de isenção, que já deve ter ido, né? O prazo já deve ter ido. Enfim, é importante você ler o edital. Aqui, essa é uma outra parte importante. Como eu falei, hoje eu não vou fazer aquelas análises mais demoradas que eu faço de edital, que muita gente pediu, mas eu vou só mostrar aqui para vocês algumas coisas importantes. A prova, ela vale de 0 a 100, então para você ser habilitado, você tem que marcar pelo menos 50 pontos, né? Então para eu tentar me classificar, 50 pontos, né? E aí os habilitados, olha aqui, primeira coisa que você tem que fazer, ter 50 pontos, certo? Colocou isso na mente. Depois, ó, para você estar na lista que pode ser chamado, você tem que estar entre os 100. Inspetor de alunos entre os 200. Oficial de administração, 500, né? Então, você tem que estar nessas colocações. E o 101? 101
está eliminado, né? Então, é importante você olhar isso aqui, certo? Ó, agente cultural, até a 50ª posição. E aí tem aqui também, ó, os candidatos, as pessoas negras, né? Até que posição também elas serão classificados, né? Então você tem aqui, ó, vamos pegar um cargo que tem pouco, que é o meu, sociólogo, ó, até a 30ª posição. Então essa galera vai ficar na lista lá. Pode ser chamada? Pode. Ah, e o que ficou depois? O que ficou depois está eliminado. Mas, por exemplo, oficial de administração, vão ficar 500 aprovados na lista, né? Então, operador social, 300. Quando eu passei 100 e pouco, eu acho. E fui chamado. Demorou uns 2, 3 anos, mas fui chamado. Esse aí não dá, né? Porque esse aí vale até 2 anos. Então, mas, normalmente, a prefeitura são cargos, às vezes, que giram muito, porque as pessoas às vezes passam, depois vão lá, né? Ó, a prova de redação para o cargo de oficial de administração, então vai ter uma prova de redação, texto dissertativo, né? Que vai valer de 0 a 25 pontos. E aí você tem que olhar aqui para você não zerar, né, na prova. E aí tem todas as informações aqui para você mandar os documentos, fazer inscrição se você ainda não fez. Se você é cargo superior, você pode enviar títulos, né? Então, você pode enviar aí títulos de lato sensu, mestrado, doutorado, que também conta pontos. E aí tem aqui os critérios de classificação. E eu vou para a parte mais importante do concurso, que muita gente está me perguntando. Aqui é a descrição dos cargos, né? Então é importante você saber a descrição dos cargos. Como eu disse, eu ia fazer uma análise diferente, né? Então, olha só, cargos de ensino fundamental completo. Então, vamos pegar aqui agente de portaria, inspetor de alunos, oficial e tratador de animais. Olha aqui, língua portuguesa, né? Então, tem aqui o conteúdo que vai cair na prova de língua portuguesa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, primeiro, estar atento a essas informações. E, certamente, isso aqui para mim vai ser muito interessante. Por quê? Porque eu tenho que saber quais conteúdos vão cair na prova e começar a programar o meu estudo. Então, plural de substantivos e adjetivos, conjugação de verbo, concordância, compreensão de texto, separação silábica, acentuação, matemática, operações com números naturais, adição, subtração, multiplicação. Isso aqui para ensino fundamental completo. Conhecimento básico da legislação, a lei orgânica, né, e o estatuto dos funcionários de Santos, e também conhecimentos aí do cargo para o agente de portaria, controle de veículos, né, noções básicas de administração, aplicação do 5S, capacidade de organização, cargo de inspetor de alunos, noções básicas de ética e cidadania, importância do movimento adequado, estimulação da criação rotina, noções de higiene pessoal, cuidados, alimentação, repouso, postura no trabalho, ética, estatuto da criança e do adolescente, o ECA, noções de primeiros socorros, sistema operacional Word, Windows, Microsoft Office, né? E aqui também cargo de oficial também, aqui ó, vem lá, controle de administração. Então você tem aqui, que eu quero mostrar para vocês, você tem aí o que vai cair na prova. E isso é muito importante. E você tem isso aqui para todas as disciplinas, né? Todos os cargos. Os de ensino médio vão seguir lá. O que é importante? Você saber como que a banca cobra esses conteúdos. Então, conhecer a banca. Então, é importante você assistir uma aula de correção da prova para você ver como cai. Outra coisa importante é organizar os seus estudos, certo? Então, você já tem aí o conteúdo. Você está vendo na tela aí o conteúdo. E agora, professor, como é que eu faço? Olha aqui, vou dar um exemplo para vocês. Primeira pergunta que vocês têm que fazer: quanto tempo eu tenho para estudar? E aí você vai montar essa tabelinha aqui que vocês estão vendo aí. Eu montei no Google Documents. Você podia montar no Word, você podia montar no Excel, você podia montar em qualquer lugar. Numa folha de papel, você podia montar a sua planilha de estudos. E o que eu quero mostrar aqui para vocês, né?
com esta planilhinha que vocês estão vendo. Olha aqui, ó, horário, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E se vocês forem aqui, a gente vai ter mais, né? Não parou na sexta não, tá? Então, concurseiro não tem sábado e eu deixei o domingo livre aqui. Mas, dependendo da sua situação, sábado e domingo será ocupado. Então, o que você tem que fazer, gente? Você tem que estabelecer como que você vai estudar. Segunda, ó, vou estudar a legislação. Então, você pode falar assim, vou estudar o ECA, vou estudar a legislação de Santos, a lei orgânica. Você tem que criar uma rotina de estudos, né? Você vai fazer sua rotininha de estudos lá, bonitinho, essa tabelinha. E o mais importante, gente, antes é importante você fazer a tabela, você organizar quanto tempo eu tenho para estudar por dia. Eu tenho 1 hora, eu tenho meia hora, eu tenho 2 horas, eu tenho 3 horas. Existem pessoas que falam assim para mim, eu não tenho tempo de estudar. Então vai ficar difícil você passar, né? Pode passar? Pode, mas vai ser difícil. Porque, gente, pensa bem, você quer um cargo público, né? Porque lá você vai ter estabilidade, lá você vai ter um salário que é acima do mercado. Muitas vezes, se a gente pegar um inspetor de alunos, até na rede privada, ele vai ganhar menos. Você vai ter um vale alimentação, você vai ter estabilidade. Se você não fizer nenhuma coisa muito errada, né? Dificilmente você vai ser exonerado ou demitido. Então, você tem toda a oportunidade de fazer. O que eu preciso fazer? Vamos lá. Eu quero a lei orgânica do município de Santos. Eu pego aqui, dou um copia e cola, copio, colo, vou no Google, pum. Vou achar a lei orgânica do município de Santos, atualizada, alterada, né? Então, vou fazer aqui o procedimento, ó, vou dar uma busca aqui, vou dar um colar aqui, né? Vou procurar a lei orgânica do município, vai aparecer aqui, ó, leis municipais. Esse site, normalmente as leis são bem atualizadas, mas também tem aqui no site da prefeitura, ó, lei orgânica do município. Vou clicar lá e vou pegar, né, e copiar essa lei, já salvar. Professor, eu não tenho computador. Aí você vai precisar de alguém que te ajude. Ó, tem o download aqui da lei, eu vou dar o download e já vou ter um documento que cai no meu concurso, que é a lei orgânica do município. Eu preciso ver se ela está atualizada, se ela está certinha, né? Então, normalmente essa informação vem ali escrito, ó, atualizada até tal. Normalmente nos sites oficiais já está atualizada. Naquele site que eu te falei, leis municipais, normalmente já está atualizada. Mas olha só, eu baixei o PDF, olha aqui, né? E tem aqui a lei orgânica do município, que tem 89 páginas. Professor, eu tenho que ler tudo isso e decorar tudo isso? Não. Lei a gente não decora, a gente tem que entender a lei e saber, né, o que a banca pode perguntar. Então, por exemplo, você vai fazer um concurso de inspetor de alunos. Será que a banca vai perguntar sobre a Câmara? Difícil. Se o concurso fosse sobre a Câmara, a chance deles perguntarem era maior sobre assunto de Câmara. Então, eu tenho que ir lá e pesquisar. Mas antes de eu chegar nisso aqui, eu vou voltar na minha tabelinha para vocês aqui. Vou voltar na tabelinha. Então, legislação. Pô, legal, já achei a lei orgânica, vou colocar ali que eu já tenho esse documento. Então, você vai gastar um tempo pesquisando, né? Pesquisando os documentos que você precisa ter. Eu vou olhar lá no edital. Professor, tem aqui no edital Estatuto dos Funcionários. Eu vou lá e vou procurar. Professor, aqui está falando de plural de substantivos e adjetivos. Eu vou procurar na internet, vou procurar um livro que tenha isso e vou procurar aulas do YouTube interessantes. Professor, como é que eu acho aulas interessantes? Aulas que alguém já te recomendou, aulas que você viu. Professor, eu gosto do professor Fábio. Vou lá, vou ver se ele é legal, tal. Eu vou dar uma pesquisada na internet para ver que material já existe e que eu posso usar. Achei um material legal, bacana. Coloco lá na minha programação. Ó, tal dia eu vou assistir a aula do professor Fábio Inácio, de ECA, né? Então, coloco lá.
1 hora. Eu vou anotar, vou pegar a minha caneta, vou anotar, vou colocar lá. Depois eu vou ver exercícios, né, que existam sobre ECA. Ah, lá no canal do professor Fábio tem, então vou dar uma olhada. Depois eu vou ver português, tá? E sempre, gente, ó, com pelo menos 1 hora. Não adianta você falar assim, hoje eu vou arregaçar, vou estudar 5 horas de lei orgânica do município. Vai funcionar? Não vai funcionar. Por quê? Porque você vai começar a não prestar atenção, e é sempre bom você dar essa mudada, entendeu? Estou estudando legislação, suponho que aqui é ECA, ó. Vou colocar aqui para você, ECA, né? Estou estudando ECA lá com o professor Fábio, assisti o vídeo dele, fiz várias anotações e tal, acabou. Vou pegar questões do ECA para fazer, daqueles artigos que eu vi o professor Fábio falando, isso aí você acha na internet. Tem sites como Q Concursos, Tec Concursos, que tem a parte gratuita e tem a parte que você paga. Às vezes olha o investimento. Português, a mesma coisa. Vou estudar português, vou lá no edital. Deixa eu ver o que tem no edital aqui. Plural de substantivos e adjetivos. Vou procurar lá um site legal, um professor de português bacana que explica esse tema e vou estudar, certo? Depois vou fazer questões. Aqui eu coloquei da prova da VUNESP, porque essa tabelinha eu fiz para a prova da VUNESP. Mas aqui é Instituto Mais, né? Então o ideal é a gente ter questões do Instituto Mais. Terça-feira, minha rotina continua. E eu coloco lá matemática. Vou lá no edital. O que eu vou estudar de matemática? Ó, eu vou estudar a regra de 3, né? Então vou pegar um professor legal que explica a regra de 3 e vou colocar, assistir a aula dele, fazer exercício, sempre anotando. Depois eu vou estudar, aqui eu coloquei conhecimentos pedagógicos, essa tabela é para professor, mas eu vou estudar aqui, por exemplo, conhecimento específico, aqui ó, noções, deixa eu ver um tema aqui ó, noções de primeiros socorros, por exemplo, esse vídeo tem no meu canal. Então vou estudar noções de primeiros socorros. Vou colocar aqui também na minha tabelinha. Professor, e aí você vai montar esse cronograma de estudos para a semana inteira, né? Ó, no sábado, revisão, né? Coloquei aqui revisão. É importante você colocar revisão do que você estudou, ó. Tá vendo? Ó, tá prevista a revisão aqui. Então essa tabelinha você tem que montar. Dá trabalho, gente? Dá um pouco de trabalho, mas primeiro você tem que fazer o levantamento das coisas que você tem e o que eu não achei, professor, e o que eu não tenho. Calma, se preocupa com aquilo que você achou, já começa a estudar o que você achou. Depois você vai ter momentos para você pesquisar outras coisas, pedir, trocar informação, né? Então você vai ter que fazer isso. E o Google te ajuda muito, né? Te ajuda muito porque você dá um Google e vai achando coisas e aí você vai ter que ver se essas coisas são boas. Como é que eu sei que uma coisa é boa ou ruim? Primeiro, você assiste um pouquinho, dá uma olhada, tá entendendo? Pô, tem bastante referência. Vai no site, vê os comentários. Pô, esse professor aí tem bons comentários, todo mundo elogia, tal. Então, você vai procurando aí e tem que fazer essa organização de estudos. Isso vai te ajudar? Vai. E, professor, eu preciso estudar tudo do edital? Olha, às vezes não dá tempo, né? Então, às vezes não dá tempo. Tem coisas que, por exemplo, você pode saber. Ah, eu sei fazer contas de juros simples. Então, eu vou me preocupar menos com isso, mas é interessante você ver algum exercício, alguma coisa que você possa ver, poxa, como que a banca cobra isso? E aí você vai ver isso, né? Você vai tentar ver provas anteriores para você ir se baseando. Professor, eu preciso sempre estudar pelas provas do Instituto Mais? É o ideal, mas se você não tiver, você pode pegar outras provas de concurso, outros exercícios para treinar também. Para você ver, por exemplo, como caem os exercícios de Windows, de Office, é interessante. Esses sites de questões, eles têm muitas questões e vale a pena você estudar, né? Então, ó,
legislação aqui para o curso técnico, de ensino médio técnico, né? Então, sempre essa organização, gente, ó, para quem vai fazer sobre operador social, ó lá, tem os artigos da Constituição, muitos tem no meu canal, ó, das 5 a 17, né, das 193 a 232, aí tem a política de assistência social, tá vendo? Esses temas aqui você encontra na internet, de certa forma, até com facilidade em alguns casos. E aí, o que acontece? Qual é o maior erro? É que você não tem essa organização aqui que eu estou mostrando na tabela, tá? Então, se você não faz isso, você fica perdido. Aí, até você começar a estudar, eu não sei se hoje eu estudo matemática ou se hoje eu estudo legislação, você fica meio sem uma organização, sem um planejamento, e aí você perde tempo. Então, dica, organize. Isso aqui você pode fazer numa folha de caderno, não precisa ser no Excel, não. Você pode fazer uma tabela de estudo com a régua, entendeu? E aí o importante é você ter um programa para a semana. E depois você vai fazendo os outros. Aí o que você vai fazendo? Né? Você pode imprimir isso aqui e aí você vai riscando. O que eu já estudei? Por exemplo, eu vou pegar aqui de novo dos cargos de ensino fundamental, que tem muita galera que nunca fez concurso, tá meio perdidaço aí. Então eu falo, eu estudei plural de substantivo e adjetivos. Você já pode ali colocar que você estudou. Conjugação de verbos, já deu uma estudada. E aí você tenta cobrir todos esses itens, né? Sem esquecer que é importante você olhar aqui também matemática, lei orgânica e legislação municipal tem 2 itens, então dá para você estudar. Professor, é importante eu estudar as leis? Sim. Eu vou fazer concurso para inspetor de alunos, é importante eu saber do ECA? Sim. Primeiro socorro? Sim. Cuidados essenciais de alimentação, repouso e higiene? Sim. Então são temas assim importantíssimos, né, que você tem que saber. Eu vou estudar lá para o operador social, que vai trabalhar com crianças e adolescentes, né, em abrigos e tal. É importante saber o ECA? Sim. Noções de violência doméstica contra a criança? Sim. Tem até uma nova lei que saiu, né? Então, Estatuto da Pessoa Idosa, sim. Estatuto da Pessoa com Deficiência, você pode trabalhar em abrigos também para idosos e tal, né? Então, você tem que saber isso, sim. O secretário escolar, ele tem que conhecer LDB, tem no meu canal, sim. LDB. Então, educação especial, ele tem que saber, sim. Muitas informações você vai encontrar no meu canal aí. E outros cursos, obviamente, que não. Mas se você fizer essa tabelinha de estudo aqui, gente, isso vai te dar uma ajuda. E outra coisa, outra dica importante, escreva. Como que a gente aprende? Escrevendo. Eu preciso escrever tudo? Não, você vai escrever as informações básicas. Por exemplo, no ECA tem lá definição do que é criança e do que é adolescente. Olha, criança, né, é até 12 anos, né? Até 11 anos, né, incompletos, é uma criança. Quando 12 anos incompletos, né, ainda é uma criança. Passou de 12, completou 12, né, já passa a ser adolescente. Então, essa é uma informação importante. Pode cair? Pode. Eu preciso saber, por exemplo, aqui do guia turístico, cargo de guia de turismo regional. Preciso conhecer história e geografia de Santos? Sim. Os principais pontos turísticos, a história, a data de fundação da cidade. Claro, isso é essencial numa prova. Então, primeiro, o próprio tema, né, do seu cargo já diz muito. Um inspetor de alunos tem que saber do ECA, certo? Então, tem que conhecer o ECA. Um agente de portaria vai ter que conhecer os 5S lá, utilização, ordenação, limpeza e autodisciplina, vai ter que saber. Todos praticamente têm que saber informática, sim. Então, você precisa pegar esses temas, colocar na tabela e começar a estudar. Como eu disse, sempre se atendo ao tempo de 1 hora e mudar de disciplina. Estudou 1 hora, faz exercício, vai para outro tema.
Professor, não tenho esse tempo todo, eu só tenho o final de semana. Então você vai concentrar os seus estudos no final de semana. É importante se arrumar um tempinho na semana, sim, tá? Para você estudar. Cuidado com períodos muito longos de estudo. Sempre que você estiver estudando, estudou lá 55 minutos, levanta, toma uma água, dá uma espreguiçada no corpo, porque isso volta, faz uma atividade ali para voltar ao seu foco. Não adianta você achar que isso é perder tempo. Estudo é tempo de qualidade. Não adianta você ficar 5 horas com sono, cansado, dormindo em cima do livro, né? Pescando e cansadíssimo, não. Você estuda 1 hora, pá, levanta, toma um cafezinho, né? Você gosta de café, tal. Agora eu vou fazer exercício. Opa, 30 minutos, levantei de novo, espreguicei, depois volto. Português. Procura revezar as disciplinas, né? Os temas, para você não ficar focado só em um tema ali, porque vai te cansar. Matemática é um tema que normalmente as pessoas falam, nossa, eu faço conta, né? Começa com regra de 3 simples, por exemplo. Faz um problema de porcentagem, tenta entender o que é porcentagem, quais são as regras do sistema monetário brasileiro, enfim, faz ali o básico. Aí vai e faz um exercício, tenta ver se você entendeu. Tem muito professor bom de matemática aí na internet, de português, para te ajudar. Então é assim que você estuda. Só que antes, a sua semana já tem que estar organizada. Então você já tem que saber o vídeo que você vai assistir, o texto que você vai ler, caderno, caneta na mão para você anotar com tranquilidade e você vai ali construindo o teu dia a dia de estudo. Não adianta você achar... E aí eu vou falar uma coisa aqui, gente, que eu vou dizer para vocês sobre a apostila. Eu não gosto de apostila. Vou falar. Porque a apostila ela é feita de uma forma muito comercial. Então, mal sai o concurso, a apostila já está na banca. Normalmente aproveitando coisas de outros concursos. E nada contra, né? Mas assim, às vezes tem gente que gosta de estudar com apostila e tal. Mas eu sou um pouco receoso com as apostilas. Tem muita coisa de má qualidade, para falar a verdade, né? Então, uma apostila boa é difícil encontrar, mas pode existir. Mas normalmente as apostilas elas são feitas a toque de caixa para vender, né? Então, às vezes elas estão assim, mais num tino comercial. Então, pega lá o ECA, coloca lá o ECA você acha na internet, ó. Quando você vem aqui na internet, você digita ECA, ó, ECA, né? Aparece aqui, ó, logo de primeira, ó, o ECA no site do Planalto. Aí você já clica aqui, olha que beleza, ó, o ECA do site do Planalto. Esse ECA é totalmente atualizado. Sempre, ó, já vem riscado aqui o que não é, né, ó. Tem alterações aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho uma alteração bem recente, ó, de 2019, né? 2021, tá vendo, ó? 2021 aqui, ó, o ECA atualizado, né? Então, você vai encontrar aqui, ó, o ECA atualizadíssimo, certo? E qualquer lei LDB que você procurar no site do Planalto, você vai ter ela muito atualizada. Então, isso é uma dica importante para você procurar. Sites de perguntas, né? Como que concurso, Tec Concursos, entre outros, são importantes para você achar os exercícios para você fazer. Professor, nunca fiz uma prova de concurso. Aí você precisa ler atentamente o edital, certo? Para você não cometer nenhuma falha grave, né? Então você precisa saber, você precisa chegar no local com antecedência, que você não pode usar equipamento eletrônico, né? Que você vai ter lá um tempo que você vai ter que ficar sentado, que você não vai poder levantar, ir embora, sair, que você vai ter que pedir para ir no banheiro, né? Então tem uma série de coisas aí que você precisa estar atento.
Aqui, ó, no técnico no ensino médio, né, você tem raciocínio lógico, então tem muita aula de lógica de argumentação, analogia, inferência, dedução, concurso. Então é uma coisa, às vezes, que não faz parte do seu dia a dia e que você precisa aprender a fazer. Tá no edital, né? Leis de Morgan. Ah, o que é isso? Busca na internet. E aí você vai fazendo, né, o teu trabalho aí, certo? A tua organização. Então você pode fazer isso por semana, né? Por semana, ou pode tentar fazer aí de 2 semanas, né? Mas se você fizer por semana, legal. E aí você tira uma parte do dia para organizar, para pesquisar conteúdo, para fazer isso. Ah, eu vou perder tempo? Não, você vai ganhar tempo, porque você já vai deixar organizadinho para quando chegar na segunda-feira, você, ó, pum. Então, o domingo que eu deixei de folgona aqui para você, é o dia de você sentar para organizar suas coisas, para começar a semana organizado. Ó, tá vendo? Tabelinha de estudo, e aí você vai seguir nessa tabelinha. Professor, eu tive um problema na terça, não consegui seguir, não consegui estudar matemática uma hora. Ué, joga para outro dia, né? Não tem problema, tá? Isso é um guia, ele não é uma regra fechada. Às vezes tem problema, às vezes acontece alguma coisa, você não estava bem naquele dia. O importante é você tentar seguir isso aí ao máximo, certo? Tentar seguir uma tabela de estudo, porque isso vai te ajudar muito. Porque eu vejo gente assim que estuda, mas não tem uma organização e é acumulador de material. Me manda material, e compra apostila, e compra material. Então precisa ter calma. Precisa entender que passar em um concurso é um processo. Tem gente que passa de primeira, tem gente que passa de segunda, tem gente que leva muito tempo para passar. Mas quando você passa é uma alegria tremenda e você garantiu uma vaga em um emprego público, que a gente sabe hoje, com a crise, com tudo que acontece, né, que é importante você ter um cargo público para você poder aí organizar a sua vida ou até se preparar para fazer uma faculdade, né? Ah, entrei de inspetor de alunos, salário é baixo, tem gente que fala assim, né? Eu ouço muito isso. Ou são as frases, gente, que a gente ouve. Eu vou falar aqui algumas, né? Ah, mas eu vou trabalhar de inspetor de aluno e vou ganhar R$ 2.422,792 de auxílio alimentação. Gente, tem gente que trabalha em loja de roupa, lanchonete, ganhando R$ 1.300, de doméstica, R$ 1.300 às vezes. Então ganha muito menos que isso, né? Muito menos. Não tem vale alimentação, é um emprego que, vou citar aqui, emprego doméstico. Às vezes acontece alguma coisa com a família e tem que dispensar a doméstica, né? Tem que dispensar a empregada. E aí a pessoa perde o emprego da noite para o dia. E isso acontece direto, gente, direto. Minha mãe era aposentada, tinha empregada, de repente aconteceu coisas lá, não dava mais para pagar, teve que dispensar. Então isso acontece, na iniciativa privada acontece direto. A loja está vendendo menos, então uma crise aí, Americanas, aí um exemplo, pandemia, restaurante, mandou um monte de gente embora, hotel, agência de turismo. Então, quando você está na iniciativa privada, recentemente uma escola, até em Santos, um grupo grande, aí, um grupo chileno, fechando escola. Então, isso aí acontece direto na iniciativa privada. Uma prefeitura não fecha, né? Uma prefeitura ela pode até enfrentar dificuldades, mas ela não vai mandar embora assim, né? Para mandar embora precisa de muita coisa para mandar embora. Então, mas é pouco, né? Vou entrar de auxiliar agente de portaria e vou ganhar 1.780, mais um vale de 792. É pouco. Não, mas gente, é o começo. Às vezes você entrou aqui e aí você vai conseguir ali fazer uma bolsa, um curso, algo que ou você vai continuar estudando e vai falar assim, bom, agora eu já passei de agente de portaria, já estou confiante, acho que eu sou capaz, eu vou tentar depois um secretário de escola, né, que o salário é um pouco maior, já 3.300,
numa outra oportunidade, ou vou fazer um curso e vou tentar uma coisa, ou estou fazendo um curso aqui de assistente social, né? Estou pagando ali o curso, já vou tentar um salário um pouco melhor para trabalhar 30 horas. É assim que a gente vai na vida, gente. Né? Então a gente vai galgando etapas, né? Não adianta a gente querer, às vezes, começar ganhando 10 mil reais. Se você conseguir, ótimo, beleza, sucesso. Mas às vezes a gente tem que ir no processo. Né? Então, o que eu queria falar para vocês é que é uma excelente oportunidade de trabalho. Eu vejo muitos jovens, inteligentes, pessoas, né, que estão aí trabalhando, gente, se matando de trabalhar para ganhar menos do que isso aqui, ó, menos do que 2.422. Aqui tem 50 vagas, né? 2.422 mais 792, 50 vagas. Tem plano de carreira, né? Você pode ir ali galgando coisas e tal. Então, dá para você fazer uma transformação aí, basta querer, né? Basta querer, basta se dedicar. Professor, não tenho tempo. Eu ouço muito isso. Será que você não tem tempo? Você não tem tempo para melhorar a sua vida? Para dar uma qualidade de vida melhor? Né? Para você poder ter um salário melhor? Você não tem tempo para isso? Então você prefere ficar sem isso? Né? Então a gente precisa às vezes arrumar tempo. Eu vejo tanta gente que tem tempo pro Facebook, pro WhatsApp, pro Instagram, só vive postando coisa. E tá lá, no emprego, se segurando, trabalhando todo dia, acorda cedo, né? Mas não tem tempo para estudar para um concurso. Então precisa arrumar tempo. Outra coisa que eu ouço muito, isso aí é tudo vaga arranjada, professor, tudo vaga arranjada. Isso aí quem passa é porque tem peixe, não sei o que. Olha, gente, esse tempo já foi, hein? Hoje, a maioria dos concursos, não vou dizer que não possa existir uma fraude, alguma coisa, claro, mas eu, por exemplo, passei em mais de 20 concursos, nenhum deles eu conhecia ninguém. Tinha cidade que eu nunca tinha ouvido falar, a cidade que eu trabalho hoje, eu nem sabia que existia. Né? Então a gente precisa também entender que existem as oportunidades, basta a gente se empenhar e a gente consegue. Eu já passei em muitos concursos que eu simplesmente nem sabia da cidade. E passei em primeiro lugar, passei em segundo, né? E o de Santos mesmo, eu já passei, já tive a oportunidade de passar, ser convocado, acabei não optando, né? Porque tinha outras oportunidades. Chega um momento que você pode até escolher, quando você começa a passar em muitos concursos, você vai escolhendo aí, eu vou trabalhar onde, né? Então, isso é fruto do quê? Do acúmulo de estudos que você vai tendo. Isso é trabalho que você teve, né? Isso é dedicação sua. E aí você começa a melhorar de vida. Professor, o que você diz que é melhorar de vida? É você ter mais estabilidade, você ter outras oportunidades. Eu vou ficar rico no poder público? Não, você não vai ficar rico no poder público. Mas você vai poder ter uma vida estável, você vai poder ter uma vida de poder planejar uma viagem, de poder planejar fazer um curso, uma faculdade, de poder se organizar, de poder deixar uma situação melhor para os seus filhos, para os seus pais, né? De repente, você vai conseguir ter uma situação mais confortável do que você tem hoje. E o nosso canal aqui, a gente quer ajudar. A gente gostaria de fazer curso, de ajudar todo mundo, mas a gente eu não consigo, dentro do meu tempo, dentro das minhas atividades, fazer tudo isso. Mas é importante que você pense nisso que eu falei, tá? Não se deixe levar por pessoas que gostam de desestimular. Isso aí é para arrecadar dinheiro para a prefeitura. Outra coisa que eu ouço também. Primeiro, gente, quando você paga o boleto, você paga para o Instituto Mais. Você não paga para a prefeitura. Tem que observar isso. Tá? Você está pagando para o Instituto, porque normalmente o que o Instituto cobra é o que ele ganha nas arrecadações. Então ele não passa esse dinheiro para a prefeitura. Esse dinheiro vai direto para o Instituto Mais, ou para a VUNESP,
ou para o IBAN, seja quem estiver organizando, dependendo do contrato que foi feito. Normalmente, na grande maioria, é esse contrato, que assim, a banca faz o concurso e o pagamento dela são as inscrições do candidato. Esse dinheiro não vai para a prefeitura, não é dinheiro para a prefeitura arrecadar e tal. E aqui tem vagas disponíveis, então a prefeitura vai chamar essas vagas. Os 50 serão chamados, os 10 serão chamados, porque isso já existe aí, julgados que se colocou no edital tem que chamar. E se não chamar, você pode recorrer à justiça e ganhar sua vaga. Ah, professor, eu conheço um caso que a prefeitura fez o concurso e não chamou. E às vezes as pessoas analisam errado, porque a prefeitura colocou lá 30 vagas, ela chamou 30 pessoas. Ah, mas depois não chamou mais. Ué, mas ela cumpriu o que estava no edital, ela tinha 30 e chamou 30, certo? Então, às vezes tem gente que passa na lista, é habilitado, aí acha que tem o direito de ser chamado. Gente, ser habilitado não garante o direito de ser chamado. Quem tem o direito de ser chamado? Quem está ali, por exemplo, aqui de oficial administrativo, os 50. Os 50 primeiros, está aqui ó, no edital. Esses têm o direito de ser chamado. Os 20 primeiros de inspetor de alunos e os 2 de deficiência e os 4 negros, né, das vagas, têm direito a ser chamado, tá bom? Então, cuidado para não confundir isso. Muita gente fala muita coisa, né, e às vezes fala sem razão, tá? Outra coisa que eu ouço, porque a prefeitura está precisando e não chama. Gente, às vezes, quando a prefeitura coloca 20 vagas de inspetor, é porque ela tem 20 vagas de inspetor. Então, se ela chamar 20, ela completa o quadro. O número de vagas, inclusive isso está na lei orgânica, está no Estatuto dos Funcionários, o número de vagas ele é criado por lei, certo? E definido um número exato. Então, mas na escola está faltando inspetor de alunos, tal. Aí você vai olhar, é um inspetor de aluno que está afastado por problema de saúde, a outra inspetora ficou grávida, então está na licença gestante. Elas não saíram do cargo delas, elas apenas estão temporariamente fora. Então, esse cargo que estão temporariamente fora, ele não pode ser preenchido com uma pessoa do concurso, porque ele não está vago. Né? A pessoa vai voltar, vai acabar a licença gestante, a pessoa vai ter lá resolvido seu problema de saúde e vão retornar, tá? Então, gente, estamos aqui. Qualquer dúvida, você mande para mim. Normalmente eu consigo responder mais rápido no Instagram, né? O meu Instagram é facinho, professor Fábio Inácio, Prof. Fábio Inácio, né? Aqui no YouTube eu demoro um pouco mais para responder, às vezes são muitas mensagens, eu não consigo responder, tá bom? Mas qualquer dúvida, estaremos aí comentando com vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado a, pelo menos, você dar o primeiro passo aí no começo dos seus estudos, tá bom? Grande abraço, até a próxima.